Pronto, tá rodando. Abriu minha apresentação aí para vocês? Sim, Sim, sim. professor. Beleza, então. Eu estou colocando para vocês essa apresentação de propósito, já para que vocês achem, quando vocês quiserem na internet. O governo do estado de Pernambuco faz uma série dessas apresentações pronta, tá lá já, sobre tudo que é conteúdo, de história e de outras disciplinas. Se vocês digitarem no Google, vocês vão achar. E aí ele é bacana porque ele já tem mais ou menos um resumo para estudar para vestibular. Tem do ensino fundamental, tem do ensino médio, tem do que você quiser, tá certo? Então, vocês estão atrás rapidinho de um conteúdo, digita lá, Governo de Pernambuco, apresentação, história, PPT, vai sair a apresentação pronta. E aí já é o resumo do que vocês precisam mais ou menos conhecer para se preparar para a prova. Essa é a primeira dica. Então, por isso que eu já coloquei aí com o logo, inclusive, dos caras, para que vocês saibam de onde está vindo e para onde localizar. Né? Bom dia para a Camila e bom dia para o Jonathan. Né? O que a gente estava fazendo até a nossa última aula, pessoal, era acompanhar o que estava rolando no mundo ao longo do século XX. Né? E a gente tratou basicamente dos primeiros 40 anos do século XX. Né? A gente quase não tratou de história do Brasil, inclusive, ainda. Né? A gente tratou daquele primeiro momento, na virada do século, de muito otimismo, por conta dos avanços tecnológicos e tudo mais. A gente tratou da crise desse otimismo, quando a Primeira Guerra Mundial acontece, e vimos que ela aconteceu principalmente por conta de disputas econômicas e principalmente ligadas às colônias dos países europeus, especialmente ingleses, franceses e alemães, mas a Itália também estava no meio da confusão. Vimos que no meio de tudo isso, na Rússia, aconteceu uma revolução, que foi a Revolução Russa de 1917, e vimos todo o contexto que vai levar os russos a essa solução. Vimos que ao longo da década de 20, você vai ter de um lado a Europa tentando se reconstruir, porque foi devastada pela Primeira Guerra, os Estados Unidos com a economia bombando, foi o melhor momento da economia norte-americana, os soviéticos, russos, envolvidos numa guerra civil por conta da Revolução e depois tentando reconstruir o país e se reconstruir em virtude da Revolução, então eles estão meio que isolados, né, do restante do mundo. E depois a gente viu também, ainda na década de 20, os resultados da gripe espanhola, uma super pandemia que vai matar 50 milhões de pessoas. Né? E finalmente a gente entra na década de 30. E a década de 30 ela começa basicamente com a crise de 29, final de 29 é quando a crise econômica explode, uma crise econômica gigantesca que vai impactar o mundo todo e que vai culminar com a ascensão de regimes totalitários, né? Ideias que estavam já ganhando força na década de 20, as ideias fascistas, elas vão ganhar agora uma força gigantesca porque a Alemanha elege um primeiro-ministro abertamente nazista, que é o Hitler. Foi até aqui que a gente tinha vindo, com as promessas que o Hitler fazia, o que o Hitler propunha. Hitler propunha basicamente não cumprir o Tratado de Versalhes, que era o acordo de paz da Primeira Guerra, propunha expandir a Alemanha através de mais guerra, propunha perseguir todo tipo de minoria, mas principalmente judeus, porque eram apontados como os grandes responsáveis pela Alemanha viver numa crise. Né? Esse contexto, a gente viu também que os países da Europa notavam, mas resolveram não se intrometer.
ninguém queria se meter numa nova guerra, então eles entenderam que era melhor não se meter, deixa a Alemanha quieta, deixa a Alemanha fazer o que quiser, os alemães estão lá brigando com os judeus, não é problema nosso, deixa os alemães brigarem lá com os russos, porque os alemães falam o tempo inteiro mal dos comunistas, que são os russos, a gente também não quer saber disso, e essa era uma política um tanto quanto complacente com as posições do Hitler e com as posições que estavam sendo defendidas pela Alemanha nazista. Foi aqui que a gente parou, né? Nós paramos mais ou menos no começo do ano de 1939. Eu queria saber se até aqui tem algum problema, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você não viu ou não acompanhou, tem alguma curiosidade que vocês queiram tirar para eu começar efetivamente o conteúdo. Tudo certo, professor. Beleza, Alice. Restante? Alguém? De boa, você pode continuar. De boa? Então bora. Bom, como eu tá aqui apresentando para vocês na tela, pessoal, o Hitler ele tem basicamente alguns problemas. O primeiro dele, ele aponta, é o descumprimento do Tratado de Versalhes. Então ele começa a descumprir o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial. Ele reclama de ter devolvido um pedaço da França, chamado Alsácia e Lorena. Ele reclama dessa indenização e ele para de pagar essa indenização. Lembra, a Alemanha pagava uma indenização para a Europa, especialmente para a França e para a Inglaterra, pelas destruições que tinham sido provocadas durante a guerra. E ele descumpre essa restrição aqui, ó, a restrição de que as forças armadas alemãs tivessem no máximo 100 mil homens. Ele começa a aumentar o exército alemão, aumentar a marinha alemã, aumentar a força aérea alemã ao longo da década de 30, desde 1933. Nesse mesmo período ele está fazendo outra coisa, ele está expandindo o poder dele dentro da própria Alemanha, perseguindo e brutalizando todos os seus opositores, todos os seus rivais, todos aqueles que o criticam, estão sendo basicamente assassinados. Ou foge e sai da Alemanha, ou é morto. Curiosamente, essa ação do Hitler vai fazer com que ele se torne popular entre a população. Por quê? No momento em que ele aumenta o exército alemão, no momento em que ele pede para a indústria produzir mais armas, produzir fuzis, produzir tanques de guerra, produzir navios de guerra, produzir submarinos, veículos, tudo isso, vocês concordam que quando ele está fazendo isso, ele está, primeiro, aumentando a produção da indústria siderúrgica, aço. Segundo, aumentando a produção industrial do país, armas, trens, trilhos, aviões, tudo isso está sendo aumentado. E na hora que ele faz isso, ele aumenta as possibilidades de emprego para a população. O desemprego começa a reduzir. Porque você tem emprego nas Forças Armadas, você tem emprego nas indústrias que fornecem armas para as Forças Armadas. A vida da população, de um modo geral, começa a melhorar. Fora a propaganda. Vocês conseguem notar isso? Sim. Sim, sim. Então isso é um golpe de mestre que ele dá, não é? A vida do povo alemão estava efetivamente mudando. Isso é uma coisa importante. A outra coisa que o Hitler vai fazer é uma série de tratados em que ele vai criar posições de acordo com outros países, né? Então, o primeiro grande tratado que o Hitler vai fazer é um tratado chama Pacto Anti-Comintern, né? É o pacto anti os comunistas da Rússia, né? Quem assina esse pacto? Alemanha e Japão. A Alemanha está no extremo ocidente das divisas com a Rússia. A Alemanha não faz fronteira com a Rússia, mas ela está muito perto e ela é a grande inimiga russa. E lá no extremo oriente, as divisas da Rússia é com o Japão. Eles fazem um acordo de não tolerar a expansão do comunismo
ou expansão russa na sua direção. Essa é a primeira coisa. Os ingleses e os franceses olham isso e falam: puxa, que da hora, legal, gostamos. Deixa os alemães em paz, então, que os alemães estão lá segurando os russos soviéticos por lá. Eles chamam isso de cordão sanitário, né? Outra coisa que o Hitler vai fazer é uma série de tratados de não agressão. Primeiro, é a não agressão entre os países do eixo. Roma e Berlim selam acordos de que numa eventual guerra, caso ela venha a acontecer, eles não se atacariam de forma alguma, inclusive se apoiariam. Aqui a Alemanha criou já o que a gente vai chamar de eixo, que é o centro na Alemanha, uma base de apoio na Itália e uma base de apoio na Ásia com o Japão. É isso que está mais ou menos construído, né? Os ingleses e os alemães assinam um tratado de não agressão também. Os ingleses não confiam muito, mas eles entendem que na hora em que eles assinaram a não agressão com a Alemanha, significa que a Alemanha, se atacar, vai atacar a França. Os franceses vão lá e fazem um acordo de não agressão com os russos. E agora significava o contrário. Já que os franceses estão indicando que não vão atacar os russos, significa a França e a Rússia, elas ficam cada uma de um lado da Alemanha, né? Vocês vão ver no mapa já já. O que está colocado aqui é uma situação, um contexto em que todo mundo está tentando correr por fora para assinar um tratado que possibilite uma posição de vantagem na hora de uma eventual defesa de uma guerra. O que está sendo sinalizado é que você vai ter uma guerra. Quando começa muito tratado de paz ser assinado, é que isso está indicando um caminho de guerra, né? Os diplomatas normalmente dizem que os tratados de paz eles são a antevéspera da guerra. Quando eu não estou querendo fazer guerra, eu não fico fazendo tratado de paz. Não preciso fazer. Eu não preciso combinar com a Alissa que ela não vai me dar um soco. Nem eu vou dar um soco nela. Porque a gente não está interessado nenhum dos dois em dar um soco nenhum dos dois. Se eu chego de repente para a Alissa e falo: Alissa, vamos fazer um combinado aí que eu não vou te dar um soco, nem você me dá um soco, significa que nós estamos querendo dar um soco em alguém. É isso mais ou menos que a diplomacia lê quando ela vê esse monte de tratado sendo assinado. Mas a coisa estava pior, porque a Liga das Nações estava tendo problema. Lembra que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, se criou uma instituição chamada Liga das Nações. E o que ela devia fazer? Ela devia administrar essas disputas entre os países para evitar uma nova guerra como a Primeira Guerra Mundial. Perguntas. Por que os países do Ocidente, na Europa, França e Inglaterra principalmente, estavam evitando qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de ação contra o Hitler? Porque eles sabiam que uma eventual guerra seria uma guerra de destruição. Eles tinham aprendido agora o que tinha sido a Primeira Guerra Mundial. Eles já não são mais tão inocentes quando eles eram na primeira, que eles achavam que a guerra ia se resolver rapidinho. Eles sabem que não. E a outra coisa é que eles têm uma mistura de desprezo pelo Hitler. Eles acham que o Hitler não é de nada, que ele só fica falando, enrolando o povo alemão. E esse é um problema quando você tem tiranos ou candidatos a tiranos. E eles falam muito, e a gente às vezes não dá bola porque eles estão falando. E a segunda coisa é que eles estão cumprindo um papel interessante, os alemães, para os ingleses e para os franceses, que é conter qualquer tipo de expansão soviética. Então, é isso que está acontecendo na Europa nos anos 30. É mais ou menos assim. O céu ficou cinza, daqui a pouco um monte de nuvem, daqui a pouco um monte de trovoada, daqui a pouco você começa a ver relâmpago caindo, as luzes dos postes acendem, anoitece durante o dia. Isso é uma previsão de que vai acontecer o quê? Vai cair uma tempestade, certo? A tempestade já está anunciada. O que a gente precisa ver agora é quem vai conseguir comprar guarda-chuva. Então, os anos 30 é um período em que as tempestades elas estão começando a se criar novamente na Europa. Lembrem que tinha mais um problema, a crise econômica que tinha devastado a economia desses países. E logo, eles tentavam evitar confusão.
Estão tentando evitar a confusão. Vocês vão dizer, mas de um modo meio covarde, porque evitar confusão dando asa para o Hitler não é exatamente o melhor dos mundos. Eu concordo com vocês, né? Mas foi o caminho que eles entenderam que era o adequado naquele momento, né? Também é mais fácil para a gente agora saber o que devia ser feito, porque a gente agora já sabe o fim do filme. Além disso, né, tinha mais um país interessante nesse período, que é o Japão. Assim como a Alemanha tinha pretensões imperialistas, tinha pretensões de se expandir, reclamava que só a França e a Inglaterra tinham um monte de colônias, o Japão também. E o que o Japão faz? O Japão começa a invadir. Ó, o Japão está aqui, ó. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. O Japão está aqui. O Japão começa a invadir toda essa região do Sudeste Asiático, né? Formosa, Filipinas, a Nova Guiné, né? Alguns departamentos próximos da Índia, regiões próximas do Vietnã, tudo, Malásia. O Japão começa a invadir uma série de ilhas no Pacífico para se expandir, e o Japão invade a Manchúria. Ou seja, aqui é a China, tá? Ele invade a Coreia inteirinha, a península da Coreia inteirinha invadida pelo Japão. Ele invade praticamente metade do território chinês e ocupa e toma o território chinês para ele. Vejam, imagina, o Japão ele domina as Filipinas, ele domina trechos da Indonésia, ele domina ilhas do Pacífico, ele domina metade da China, Coreia. Ele está num grande movimento expansionista. Tem dois problemas aqui. Problema número 1. O governo chinês é bastante covarde nessa época, né? O governo que estava na China era muito covarde, e esse governo ele vai cedendo aos interesses japoneses. Mas ainda assim a China está contrariada de ter perdido metade do seu território. E o outro problema é que Estados Unidos começam a entender, já desde o século XIX, que o Pacífico seria uma região de operação, de interferência e de influência dos norte-americanos. E o Japão está disputando isso. O Japão não aceita essa preponderância norte-americana e quer ele exercer esse papel de potência dominante no Pacífico, né? O Hitler, por sua vez, está fazendo uma série de coisas na Europa, no mesmo caminho. Ele vai estimular a Itália, e a Itália vai invadir a Etiópia, e vai invadir a Albânia. A Itália, então, sai na direção da Grécia, ali, da Península dos Balcãs, na Europa, e sai na direção da África, tentando combater e ocupar posições na África que eram francesas ou inglesas. O Japão estimula e a Itália faz isso. Não tem resposta. O Japão começa a descumprir o Tratado de Versalhes, e uma das primeiras coisas que ele faz é começar a anexar territórios, né? E aí, para vocês verem os territórios que eles estão anexando, cadê o mapa que está aqui, que vocês conseguem ver direitinho? Antes disso, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Vocês conseguem ver esse mapa que eu abri agora? Sim, professor. Sim. Beleza. Esse mapa, ele serve só para que vocês tenham uma referência na Europa de como as coisas estão espalhadas. Ó, aqui, a frente que a gente vai chamar depois de frente oriental, que está a União Soviética, está a Rússia, tudo isso aqui. Entre a Rússia e a Alemanha está aqui, ó, no meio. Entre a Rússia e a Alemanha, a gente tem Polônia, a gente tem Ucrânia, a gente tem alguns países, tá certo? A Rússia, ela só tem duas saídas pelo mar. Ou ela tem que dar uma volta grande aqui por cima, pelo Mar do Norte, que é uma região muito difícil de navegar, ou ela tem que passar aqui por baixo, ó, aqui tem, nesse finalzinho aqui, tem uma cidade importante russa, chamada naquela época São Petersburgo, ou ela tinha sido renomeada para Leningrado. Você sai por aqui pelo litoral, e você atravessa aqui essa região dos países escandinavos, Noruega, Finlândia e Suécia, passa aqui nessa divisão aqui, ó, aqui está a Alemanha, ó. Você passa aqui pertinho da Alemanha, da Dinamarca, e sai na direção dos ingleses, né? As rotas comerciais, elas
caminhavam nesse sentido aqui. Isso é importante porque a Alemanha vai fechar esse canal aqui. Ela vai fechar essa possibilidade de navegação aqui. E os ingleses estão na outra frente, no que a gente chama de frente ocidental. Ingleses aqui, franceses aqui. Beleza. O que os alemães vão fazer é muito simples. Eles vão dizer que eles vão precisar ocupar todos os países que, de alguma forma, têm povos alemães. Na fronteira da Europa, esses povos e essas culturas, elas são meio misturadas. Não dá para você saber muito o que é alemão, o que é francês, o que é italiano, quando você está numa região de fronteira. O melhor exemplo é a Suíça, onde se fala 3 idiomas oficiais: italiano, francês e alemão. Certo? O Hitler vai começar a anexar territórios. E os países da Europa não fazem absolutamente nada. Aqui é o final do filme, é a Polônia. É quando a Alemanha resolve anexar a Polônia. Só que como é que ela faz? Ela faz um acordo com o ditador da União Soviética, que se chamava Joseph Stalin. O Hitler e o Stalin, eles assinam um acordo de não agressão. Mas espera aí, mas o Hitler não falava mal dos soviéticos? Falava. Os soviéticos não sabiam? Sabiam. E por que eles assinaram um tratado? Porque eles sabiam que naquele momento eles ainda não tinham força para enfrentar o Hitler. Então eles resolvem ganhar tempo. Eles assinam um tratado e sinalizam para o resto da Europa o seguinte: ó, eu me resolvi com o Hitler, vocês se virem agora. E qual é o tratado? O Hitler vai invadir a Polônia, vai ocupar um pedaço do território da Polônia, e o Stalin ainda fala o seguinte: faz isso que eu te ajudo. Eu ocupo, inclusive, outro pedaço da Polônia. E por que o Stalin faz isso? Vejam, vocês estão dizendo assim agora, coitado do povo polonês. Sim, coitado do povo polonês. Mas a ideia do Hitler é garantir que a Alemanha tenha acesso a uma cidade importante do território alemão, que era Danzig, que era uma região que estava sendo ainda contestada. Vocês vão ver isso depois. E os soviéticos pensam o seguinte: a gente invade também a Polônia, por quê? Porque no momento em que o Hitler atacar a União Soviética, a gente vai lutar essa guerra em território polonês. A gente não vai, dessa vez, esperar as forças alemãs invadirem a Rússia, como aconteceu na Primeira Guerra. Nós vamos lutar no território polonês. Nós vamos avançar as nossas linhas de defesa. Vocês entendem a posição deles? Vocês conseguiram entender qual é a ideia? Sim. Legal. É cruel, mas é a guerra, né? O que a Alemanha vai fazer? Ela vai ganhar esse contorno aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está a Alemanha. Eles invadem Praga primeiro, está na região de um país que se chamava Tchecoslováquia, hoje se chama República Tcheca, e Eslováquia. Ele invade essa região aqui. Ele invade uma região da Áustria chamada Sudetos, tá certo? Vai ocupar a capital da Áustria, Viena, e ninguém faz nada. Tá certo? As tropas alemãs vão na direção da Hungria, em Budapeste, tá certo? E olhem aqui a Polônia, ó. Polônia, a capital da Polônia, Varsóvia. Vocês estão vendo aqui, ó, província oriental. Quando você teve a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu um pedaço do território para os poloneses. Está aqui, ó, a cidade de Danzig está aqui, ó, no meu mouse. Vejam o que aconteceu: o território alemão ficou dividido. Ele vinha até aqui e ele depois tinha um território polonês e ele continuava aqui. Por quê? Porque o Tratado de Versalhes garantiu para a Polônia uma saída para o mar. Ó. A única chance da Polônia conseguir ter saída para o mar é isso aqui, essa faixa de terra estreita chamado Corredor Polonês. Isso era um acordo básico da Primeira Guerra Mundial. A Polônia tinha que ter direito a um corredor que lhes desse acesso ao mar, para fazer comércio, para não depender de autorização dos alemães. Os alemães dizem: olha, isso daí é coisa de judeu, é coisa desses caras que querem acabar com a Alemanha. E isso vai justificar a invasão. A invasão da Polônia acontece em setembro, dia 1º de setembro de 1939. Quando Hitler invade a Polônia, não tem mais jeito. A Europa precisa tomar uma posição. O acordo que o Hitler fez com os soviéticos e a invasão que o Hitler faz da Polônia, que é brutal, tá certo? Ele marcha com 6 exércitos em direção da Polônia, porque o exército dos países eles são divididos.
tá certo? Ele pega 6 exércitos, quase o exército alemão inteiro, e marcha em direção da Polônia para rapidamente massacrar os poloneses. Os poloneses resistem, eles acabam atrasando um pouco os planos do Hitler. Há uma resistência, eles lutam ainda com tropas a cavalo, as tropas do Hitler já são completamente mecanizadas, ou seja, usam caminhões, tanques, jipes, força aérea com bombardeio pesado. Eles são derrotados, os poloneses, mas eles conseguem atrasar um pouco as tropas alemãs, e isso gera um problema para a Europa. O que fazer? Agora o Hitler descumpriu completamente o tratado. A gente está em setembro de 1939, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, perdão, que vai ser o conflito mais mortal, devastador da história da humanidade, que vai levar um camarada como Einstein a dizer o seguinte: a Terceira Guerra Mundial eu não sei como vai ser, mas a quarta certamente será com paus e pedras. Por que ele diz isso? Ele, vendo a devastação que a Segunda Guerra produziu, ele diz que se tivesse uma terceira guerra, na quarta, a gente teria sido tão destruído que a gente teria voltado para a pré-história. É isso que o Einstein está falando com a frase dele. Está tranquilo para vocês? Está claro para vocês o que está acontecendo na Europa? Esse contexto todo? Sim, dá para entender. Deu para entender? Vocês conseguem imaginar o que está rolando? Sim. Bem, setembro de 39, então, invadiu a Polônia. A França e a Inglaterra vão reagir e vão dizer: tá errado. O Hitler fala: não estou nem aí se vocês acham que tá errado. E eles falam: ou sai ou é guerra. O Hitler fala: não sai. Só que o Hitler também não achava, mais uma vez, que os franceses e os ingleses reagiriam. Ele não acha isso. Ele não queria a guerra naquele momento com franceses e ingleses. Ele queria invadir a Polônia, explorar os recursos naturais da Polônia, se fortalecer um pouco mais e aí sim fazer a guerra contra as maiores potências. E ele tinha notado que tinha acontecido uma coisa muito esquisita. As tropas alemãs, muito mais fortes que as tropas polonesas, tinham tido uma dificuldade gigantesca no território polonês. Isso era um problema. Isso era um grande problema para o Hitler. Porque se a gente não ganhou da Polônia, que é fraquinha, parece que a gente ainda não está em condição de enfrentar franceses e ingleses. São tropas muito mais estruturadas, né? Aqui a gente começa a ter algumas coisas da história e da vida que são esquisitas, pessoal. Nem sempre as coisas saem como a gente planejou. Às vezes foge completamente de controle. Percebam, o Hitler imagina que ele invade a Polônia, ninguém fala nada, ele se fortalece um pouco mais, e aí ele começa a pensar em planos maiores. Os franceses acham: o Hitler invade a Polônia, a gente ameaça ele com uma guerra, e ele cede. Os ingleses pensam a mesma coisa que os franceses. Então eles estão pensando o seguinte: não vai ter guerra. Não vai ter guerra. Isso aqui é só uma provocação. A Polônia, coitada, vai se dar mal, mas a gente vai conseguir contornar mais uma vez. É o que eles têm feito. Os diplomatas começam a trabalhar nesse sentido. Só que o Hitler não volta atrás. Não pode voltar atrás. Porque ele prometeu para o povo alemão que ele ia construir um império invencível, que duraria 1000 anos, que levaria a Alemanha à grandiosidade. E esse império se chamava Terceiro Reich. E aí a Alemanha começa a estudar a declaração de guerra e ela aceita, ela truca, né? Ela compra o desafio francês em inglês. Ela fala: beleza, guerra para vocês também. E começa a preparação para o esforço de guerra. Isso é setembro de 1939. Isso é o final do verão europeu. Quando a primavera chegar, eles estão enfiados no meio de uma guerra. Vejam, eles só vão sair dessa guerra no verão, no final do verão de 1945. Eles vão ficar um tempão em guerra. Tá certo? Então a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é a temporalidade disso. A segunda coisa interessante é o seguinte: bom, então tá bom, vamos fazer uma guerra
Agora começam os problemas. Os franceses responderam, chamaram para a briga, os ingleses chamaram para a briga. Quais seriam as estratégias? O Hitler fala, a gente não tem... Os generais alemães chegam no Hitler e falam, olha, ô Hitler, vamos ganhar um pouco de tempo, porque a gente não tem ainda condições de uma invasão. A gente não tem condição de agora exatamente enfrentar os caras. O Hitler fica possuído com isso, ele fica muito, muito, muito revoltado. O Hitler é maluco, né? Então ele tem mania de grandeza, ele quer matar os generais alemães que dizem isso para ele de forma mais conservadora. Os franceses sabem que os alemães não estão preparados para uma invasão pesada no território francês. E o que eles fazem? Tem acordo com os ingleses, eles falam o seguinte, a gente construiu uma linha de defesa. Os franceses sabiam que sempre que a Alemanha tentava invadir a França, ela tentava invadir fazendo um caminho conhecido já, que era o caminho da Bélgica. Eles invadem a Holanda e a Bélgica, atravessam o território holandês, e aí eles começam a entrar em território francês. Sempre é assim. O que os franceses fizeram foi construir uma linha de defesa, que ela tinha inclusive ligações subterrâneas, chamada linha Maginot. Tá certo? Essa linha Maginot, ela era importante porque ela tinha uma série de fortalezas e posições de canhões e posições de defesa praticamente intransponíveis. A França gastou um dinheiro gigantesco nisso. E ela falou, a nossa linha de defesa vai defender, a gente tem uma muralha de proteção quase que impossível de ser passada, com artilharia muito pesada, não vai dar para passar. Fala com os ingleses falam assim, a gente dá apoio aéreo para vocês. A gente manda a Força Aérea Inglesa, e a Força Aérea Inglesa bombardeia pesadamente as posições alemãs e está tudo tranquilo. Não tem como passar. Eu queria tentar achar um mapa para mostrar para vocês a França, como ela é, para que vocês entendam a loucura. Peraí, deixa eu ver se eu consigo encontrar um mapa da França que seja visível. Eu não vou achar só porque eu preciso, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho esse mapa. Deixa ele prontinho para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo trocar a apresentação. Vou parar essa apresentação. Eu vou começar essa apresentação aqui. Deixa eu ver se a minha apresentação aparece para vocês. Sim, professor. Porque isso, digam para mim, apareceu uma apresentação assim, governo de Vichy. Apareceu sim. Pareceu sim. Então presta atenção como é o contorno da geografia francesa. Ó. Isso aqui que vocês estão vendo colorido é a França. O que está em vermelho vai ser o que vai ser zona ocupada da França. Vai ser o que o exército alemão vai ocupar. O que está escrito zona livre aqui, ó, vai ser a região que a Alemanha não vai ocupar, mas ela vai deixar lá um governo covarde que vai comer na mão da Alemanha. Chama governo de Vichy, ou governo de Vichy, se vocês quiserem. É um governo que faz tudo o que a Alemanha quer. Mas a parte da Alemanha que a Alemanha queria mesmo da França, que é onde tem Paris e tem o litoral, a Alemanha ocupa inteirinho, o litoral com o Atlântico aqui. Só fica para a França a parte do litoral no mar Mediterrâneo, mas não tem problema, porque a Itália está aqui, ó, fechando qualquer possibilidade dos franceses terem alguma saída nesse sentido. Mas aqui o que eu quero que vocês vejam é outra coisa, é a parte de cima. Aqui está a Alemanha. A Alemanha faz fronteira nessa região aqui. Ó. Vocês veem meu mouse? Não dá pra ver. Dá para ver? Não aparece. Não aparece? Então deixa eu voltar na minha apresentação. Me digam aqui se vocês conseguem ver meu mouse. Agora sim. Agora sim? Beleza. Ó, a Alemanha está aqui. E a Alemanha faz fronteira nessa região aqui, ó,
com a França, na região de Estrasburgo. Beleza? Não é por aqui que os alemães invadem a França, normalmente. Os alemães costumam dar essa volta aqui, eles invadem a Holanda, a Bélgica e entram por aqui na direção de Paris, ó. Eles fazem esse caminho aqui, eles cruzam aqui e descem aqui em direção a Paris. Esse é o caminho normal dos alemães. Nesta região aqui, os franceses criaram lá o que eu falei para vocês, a linha Maginot, que é a linha de defesa com fortalezas muito pesadas, com muralhas, com valas, com trincheiras, com ligação subterrânea, onde você abastece por baixo da terra os canhões e com tropas muito bem protegidas. É aqui que os franceses estão esperando os alemães, tá certo? Por que eles não invadem diretamente por essa região de fronteira? É o que vocês podem estar perguntando. É porque aqui é uma região que tem muita floresta, florestas muito densas, com árvores muito grandes, chamada Floresta das Ardennes. Então não dava para as tropas passarem por aqui por uma razão simples. Os grandes veículos não passam. Não tem como passar por aqui. Os franceses falam, bom, a gente tem a linha Maginot, os alemães estão vindo pela Bélgica, como sempre, os ingleses perguntam, existe alguma chance do Hitler tentar um ataque pelas Ardennes, pela Floresta das Ardennes? E os franceses dizem, impossível. Isso não vai acontecer, porque as tropas alemãs, o exército alemão não tem como passar por lá. Então a gente vai se preparar na linha Maginot, na divisa com a Bélgica, vamos invadir inclusive um pedaço do território belga para poder lutar em território belga. A Bélgica e a Holanda se decretam neutras, tá certo? E tá tudo tranquilo, não vai dar problema nenhum, tá em paz. É assim que eles estão imaginando que a coisa vai acontecer. Aqui começa a ter uma série de primeiros infortúnios. A Força Aérea Francesa ela tem um grupo de aviadores que são batedores. O que eles fazem? Eles estão olhando, eles sobrevoam o território francês e às vezes passam pelas fronteiras e eles ficam olhando movimentação. Todo país faz isso. Eles ficam olhando movimentações esquisitas. Não tem radar, não tem satélite, não tem nada disso naquela época. Eles ficam olhando visualmente movimentações que eles acham estranhas. E um batedor, um desses aviadores franceses, ele comunica para o governo francês que ele viu uma grande concentração, um grande congestionamento de veículos alemães na região de Estrasburgo, nas proximidades da Floresta das Ardennes. É um grande congestionamento. Os tanques ficam todos paralisados, chove, a estrada é estreita, os alemães ficam paralisados ali por uns 4 ou 5 dias, mais ou menos uma semana. É sério, tem um congestionamento de tanque, caminhão, jipe, canhão, ninguém anda, ninguém vai para frente nem para trás, os caminhões não conseguem andar, eles não conseguem entrar na Floresta das Ardennes. Então a coisa tá muito difícil ali, né? Ele comunica isso e o governo francês diz, isso é impossível. O cara não viu o que ele está dizendo que ele viu. É mentira. Os franceses, os alemães não vão invadir por ali e eles não seriam burros de ficar presos ali num congestionamento. Eles estão movimentando tropas na direção da Bélgica, a gente já sabe disso. As tropas alemãs já estão entrando na Holanda e eles vão para a Bélgica. Bom, deixa eu falar para vocês uma coisa. Se o governo francês tivesse dado atenção para isso, era muito fácil ter acabado até a Segunda Guerra Mundial. Eles podiam ter sobrevoado, bombardeado as tropas alemãs, paralisadas, presas todas no engarrafamento de tanques, e a guerra não tinha nem começado. Mas eles não fizeram isso e morderam a isca do Hitler. Porque o que aconteceu? Quando os generais alemães falaram não dá para invadir a França, e o Hitler ficou bravo, um general jovem, e os jovens, como vocês, eles têm uma mania, eles são muito audaciosos, às vezes eles não calculam todos os problemas. Às vezes isso é muito ruim, mas às vezes isso é muito bom. E como não calcula todos os problemas e os riscos, eles arriscam. E um general bastante jovem, se eu não estiver enganado, chama Paulus, né? Tem um general chamado Paulus e tem um general chamado Caveneck. Esses generais alemães, eles falam o seguinte, olha, Hitler, tem um jeito da gente invadir a França, cara. É pela Floresta das Ardennes. A gente vai invadir pela Floresta das Ardennes.
E o Hitler fala, mas isso é impossível, todo mundo já disse que é impossível, não tem como, os veículos não passam, eles vão ficar presos em congestionamentos. E ele diz, não, as defesas francesas lá são fáceis, os franceses eles estão todos concentrados na linha Maginot, tá certo? Eles acreditam demais na linha Maginot, mas a linha Maginot de defesa ela não vai ser páreo para a Força Aérea Alemã. Nós não vamos lutar que nem a gente lutava na Primeira Guerra Mundial. Nós não vamos botar o exército lá para ficar numa trincheira na frente das fortalezas francesas. Nós vamos sobrevoar e bombardear aquilo. Mas o centro da nossa invasão vai ser a Floresta das Ardennes. Como? Os nossos tanques, porque agora tem tanque de guerra. Os nossos tanques novos, eles tinham criado uma nova geração de tanques, chamado Panzers. Os nossos tanques, a divisão Panzer, ela vai passar por cima das árvores. A gente vai botar as árvores abaixo, na base de porrada com o tanque. E os tanques vão criar rapidamente uma primeira linha de defesa e eles vão proteger as tropas que vão andar atrás desses tanques. A nossa infantaria anda atrás desses tanques. Beleza? Hitler compra a ideia. É suicida a ideia. Mas o Hitler, que é louco, compra essa ideia. Qual é a lógica dessa brincadeira? É o seguinte: distrair os franceses, mandar uma tropa pequena para lutar aqui na Bélgica e aqui na Holanda, que é onde os franceses sabem e querem lutar, e atrair as atenções do exército francês e inglês. Quando as tropas alemãs estão lutando na Bélgica, o que os franceses e os ingleses fazem? Simples. Mandam suas melhores divisões, mandam suas melhores tropas para lutar naquela região e falam, aqui a gente vai ganhar a guerra, fácil. Não tem problema. E as tropas alemãs, elas são tão cruéis que elas dizem o seguinte: a gente não vai usar a força aérea, não usem a força aérea. Porque qual é a nova tática de guerra alemã? Velocidade. Eles criam um novo conceito de guerra chamado Blitzkrieg, ou guerra relâmpago. Como é que funciona? Você se move tão rápido que você não dá espaço e chance do teu oponente reagir. Essa era a Blitzkrieg. Mas o que os ingleses encontraram na Bélgica e os franceses não foi a Blitzkrieg, eles encontraram uma outra coisa. Eles encontraram uma guerra meio convencional. Lutem com os soldados lá na Bélgica, mas não lutem de modo que os franceses sejam derrotados. E era simples o que eles faziam. Eles mandavam a Força Aérea na frente, a Força Aérea pesadamente, os alemães lutavam da seguinte forma: a Força Aérea vinha na frente, bombardeava pesadamente as posições do país inimigo, ou seja, desorganizava as defesas desse país. Rapidamente o exército alemão avançava com as divisões de Panzer, com as divisões de blindados, com bombardeio pesado, com a divisão de blindados andando na frente, e na retaguarda a infantaria, os soldados a pé, iam ocupando o território. Esse era o jeito de lutar. Mas eles fizeram um jeito de que eles invadiram, mas não invadiram, eles ficaram mais ou menos. Eles usaram esse grupo de soldados como uma isca para o exército francês. E o exército francês caiu na conversa e foi inteiro para lutar lá. Enquanto o exército francês lutava lá, as divisões de blindados alemães estavam passando por cima das florestas nas Ardennes. E aí eles fizeram um movimento que a gente chama de movimento de pinça. Tentem entender aqui, ó. Se vocês conseguirem ver meu mouse, imaginem o seguinte, deixa eu tentar ir lá no meu mouse. Vocês veem meu mouse de novo aqui? Vocês veem? Sim. Vocês estão por aí? O mouse está aqui, ó. Eles fazem um movimento de pinça, ó. A pinça está fazendo assim, ó. Um pedaço da pinça está entrando aqui pela Bélgica. É um exército que está dando dificuldade para o exército francês, mas não o suficiente para o exército francês ser dizimado. Ainda não. A França está lutando bravamente aqui, manda todos os seus melhores soldados para cá. E a outra parte da pinça está entrando por aqui, ó. Vocês conseguem imaginar uma pinça entrando por aqui por baixo e uma lá por cima? Sim. O que essa pinça vai fazer? Essa pinça vai capturar Paris. Ela vai fazer assim, ó. Ela vai tentar entrar aqui e tentar entrar aqui. Ela está procurando capturar Paris. Bom, quando os franceses estão todos mobilizados lutando na Bélgica,
eles recebem a notícia que a Alemanha vem entrando pesadamente, muito rapidamente, ocupando essa região da Floresta das Ardennes. O que era impossível se tornou possível. Os tanques de guerra alemães passam por cima da floresta e, numa ação muito, muito, muito inteligente e brilhante dos seus generais, vencem a Floresta das Ardennes e avançam para o território francês. O que a França faz? Agora ela tem um problema. Ela tem uma parte dos seus exércitos lutando na Bélgica, ela tem que rapidamente correr e mandar defesas aqui para a região das Ardennes, mas ela entende que o objetivo é Paris. E como ela entende que o objetivo é Paris, ela manda uma parte da divisão também para tentar organizar alguma defesa para Paris. Vocês sabem que o exército francês está se dividindo? Sim. Sim. A Inglaterra fala, eu preciso fortalecer a França. Então a Inglaterra manda 400 mil homens para lutar aqui na Bélgica. Quando está tudo pronto e eles estão lutando nesse movimento, o Hitler diz assim: agora a gente vai dar carga máxima lá na Bélgica. Agora começa a guerra. Os primeiros soldados alemães mandados para a Bélgica, eles eram na verdade isso. Eles atraíram o exército inglês e o exército francês para essa região aqui. Essa divisão que vinha para cá achava que ia encontrar uma luta parecida com essa. Só que a divisão que vem para cá, o que ela encontra é a devastação. Ela encontra uma cavalaria de tanques passando por cima de tudo que elas veem na frente, arrebentando com as cidades. Eles não têm qualquer condição de oferecer resistência. Eles tentam resistir, mas eles vão sendo rapidamente vencidos. A Força Aérea Alemã passa, bombardeia, os tanques de guerra avançam, rapidamente os soldados tomam a posição. Rapidamente, não tem conversa. Outra coisa importante, os soldados alemães parece que lutam com muito mais vitalidade e força que os soldados franceses. Os soldados alemães não param para descansar. Os soldados alemães se alimentam muito pouco, param para comer pouquíssimo, mal dormem. Ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Eles parecem que eles são super soldados. Hoje a gente sabe o que estava acontecendo, é que eles estavam sendo administrados para eles algumas drogas que hoje a gente chama de anfetaminas. Eles estavam com estimulante, sendo fornecido para as tropas, para que as tropas se sentissem mais dispostas, mais acordadas, mais atentas. Vejam a maluquice. Vocês conseguem ter proporção disso? Sim ou não? Sim. Beleza. No meio dessa confusão, o que a Alemanha faz? E aqui é a cilada grandiosa e a gente vai encerrar por aqui. Imagine, então, a pinça está armada. Vocês estão vendo meu mouse, não estão? Sim. Na hora que a pinça está armada, e todo mundo está achando que o destino é Paris, qual é a preocupação francesa? Nós não vamos conseguir fazer a defesa aqui, a gente está cedendo, nós estamos no máximo conseguindo atrasar os alemães, mas eles estão caminhando em direção a Paris. Quando eles começam a recuar para dividir Paris, para tentar defender Paris, mas isso aqui é um pedacinho do exército. O exército mesmo está lá, lutando na Bélgica. Tá certo? Quando eles fazem esse movimento, a pinça alemã ela muda de lado. Em vez dela ir em direção a Paris, ela caminha em direção à Bélgica. Deixa eu mudei aqui a tela. Aqui. Ela vira e ela vai aqui, ó, na direção da Bélgica. É como se a pinça, em vez de ir para cá, para Paris, ela vira e faz isso aqui, ó, na direção da Bélgica. Vocês conseguem imaginar o exército, os tanques e o exército alemão virando na direção, manobrando na direção da Bélgica? Sim. Bom, quando eles manobram na direção da Bélgica, e é muito rápido, eles fazem isso em questão de dias, eles viram inesperadamente em direção da Bélgica, ninguém entende nada, mas os militares franceses entendem. Eles estão cercando o exército francês. Eles cercam o exército francês inteiro aqui. Essa primeira divisão que estava na Bélgica, de um lado, essa divisão que cruzou as Ardennes, por trás, a pinça se fecha e eles bloqueiam o exército francês. Ele está capturado, o exército foi preso ali, e ali ele vai ser bombardeado. Ele vai ser bombardeado com divisões de tanques e com a força aérea alemã, que era muito forte. No meio do caminho, da onde podia vir ajuda? Podia vir ajuda da Inglaterra. Só que agora os alemães puseram a máquina de guerra para funcionar. Eles lançam suas divisões de submarinos no mar. Os submarinos alemães, que era uma novidade na guerra,
eles bombardeavam e torpedeavam os navios de guerra da Inglaterra. E, aliás, torpedeavam todos os navios comerciais também ingleses. Então parava, não conseguia chegar tropa, não conseguia chegar alimento, não conseguia chegar arma na França. Os ingleses tinham 400 mil homens na França lutando. Eles foram prisioneiros. Vocês conseguiram perceber a dinâmica? Bom, já era, acabou. O exército francês não tem muito o que fazer. Ele vai lutar ali preso, tentando se defender. Ele tem, vejam aqui, ó, ele tem de um lado tropas francesas, tropas alemãs, aqui na região da própria França. Eles têm de outro lado tropas alemãs também na região da Bélgica, e nas costas deles eles têm um mar, é o Canal da Mancha, cheio de navios e de tanques de guerra e de submarinos alemães, e com a força aérea alemã pesadamente bombardeando qualquer tentativa de travessia ali. Eles estão cercados, tá certo? O exército francês vai ser massacrado naquela região, e em questão de 3 semanas, vejam, na Primeira Guerra Mundial demorou 5 anos. Agora, em 3 semanas, a França se rende e Paris cai sob o domínio do Hitler, né? Que era a próxima imagem, né? É o Hitler aí com a Torre Eiffel ao fundo. O ano de 1939 acaba com a França conquistada, e o ano de 1940 vai ser o ano de mais expansão alemã. A Alemanha avança, 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 e parece que não há nada que possa pará-la. A Alemanha está ganhando a guerra e vai ganhar a guerra. Essa é uma guerra que está sendo vencida pelos alemães. O governo francês é colocado em joelhos, não foi capaz de se defender e de reagir às agressões. Ali na região onde o exército francês está preso, acontecem coisas esquisitas, quase milagres de um lado e terríveis. O exército francês é capturado, preso, arrasado. A França está derrotada, e esses 400 mil homens que ficam prisioneiros ali na região da Normandia, eles vão ficar presos numa região chamada Dunkerque. Escreve Dunkirk. Quem quiser assistir o filme, tem um filme, inclusive, chamado Dunkerque, ou Dunkirk, que escreve. É belíssimo, inclusive. E vale muito a pena vocês darem uma olhada. Eu tenho 5 minutos. E eu só vi o filme que tinha o Harry Styles nele, mas foi muito legal também. Muito legal mesmo. E Dunkerque, o que acontece ali é que as tropas inglesas e francesas estão presas na praia, elas não conseguem ter nenhum tipo de apoio. A força aérea alemã, ela pede para bombardear e acabar com tudo aquilo. O Hitler é arrogante, ele diz, não, vamos fazer isso com o exército. Então eles vão bombardeando e vão esmagando esses caras pouco a pouco, e não tem o que fazer. O exército, o governo inglês, ele é cobrado pelo povo inglês de tentar socorrer esses soldados, mas ele fala, eu não posso socorrer esses soldados, porque se eu socorrer eles, eu vou gastar tanta munição, vou gastar tanto armamento, vou gastar tanto soldado, que quando a Inglaterra for invadida, eu não vou ter como me defender. Infelizmente, esses 400 mil homens estão entregues à própria sorte, eles vão morrer. O que a Inglaterra faz é mandar a Força Aérea Inglesa bombardear os navios de guerra da França. Eles bombardeiam toda a frota de guerra da França, mesmo a França sendo uma aliada. Por que eles fazem isso? Para evitar que os alemães usassem os navios franceses contra a própria Inglaterra. Agora é cada um que se vira, tá certo? E aí acontece uma coisa meio mágica. A população inglesa, as pessoas, os ingleses a Inglaterra é uma ilha. A população inglesa, as pessoas têm barcos pequenos, esses barquinhos pequenos. Eles começam a atravessar o Canal da Mancha, na direção da praia de Dunkerque, sob bombardeio, e começam a tentar bolar o resgate desses soldados. É o povo que sai com seus barcos tentando resgatar esses soldados sob bombardeio alemão, e isso impede o governo inglês de não agir. O governo inglês é obrigado a agir. E ele acaba tendo que mandar a primeira Força Aérea, a Força Aérea Inglesa, a Real Força Aérea Inglesa luta muito ali no Canal da Mancha, protege os barcos. Muitos soldados ingleses morrem ali da Força Aérea. A Força Aérea Alemã era mais poderosa, mas eles lutam bastante ali. E o governo inglês pergunta quantos soldados eles conseguiam salvar.
e a pretensão era 40 mil homens, ia perder 90% das tropas. E eles conseguem salvar 200 mil soldados. Num barco desesperado, uma fuga completamente maluca pelo meio da água, sob bombardeio, sob pesados bombardeios da artilharia alemã. Eles salvam 200 mil soldados, isso é quase que um milagre. O exército inglês sobrevive salvando esse exército e com um exército. Nesse meio do caminho, eles abandonam os franceses e levam poucos soldados franceses. Eles só levam soldados ingleses porque não tinha muito o que fazer. A França está dominada, a Inglaterra escapa com um pouco de soldado. Com aquele, o espírito inglês fica bastante animado com a ação da população. Eles se organizam então para a defesa da Inglaterra. A próxima batalha vai ser na Inglaterra, tá certo? Dúvidas e perguntas, minha gente? Até aqui Hitler dando de 7-1. Já era. Né? As coisas estão bem difíceis. Dúvidas e perguntas? Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Então nós vamos cair. Tchau para vocês, boa semana. Espero que a aula tenha contribuído para que vocês tenham algumas ideias da guerra. Na próxima semana a gente vai para a Inglaterra. Tá certo? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço.